Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amém. Boa noite. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu queria convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Eu vou ler os versos de 1 ao 3. Efésios, capítulo 6, os versículos do 1 ao 3. Amém, irmãos? Podemos ler a palavra? A palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versos do 1 ao 3, nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez, em especial esta noite, porque é o dia do primeiro culto dos nossos jovens e adolescentes, Senhor. E nós podemos sentir a tua mão poderosa, Pai, abençoando esta igreja, por já estarmos conseguindo, Senhor, para a glória do teu nome, estar aqui num sábado com os nossos jovens e os nossos adolescentes. Ainda são poucos, Senhor, mas eu creio que aqueles que aqui estão vieram realmente para te servir, para te adorar em espírito e em verdade. Que este trabalho chegue até ao Senhor com aroma agradável às suas narinas, Senhor, em nome de Jesus. Que esta palavra venha do teu coração e não do meu, para a edificação da tua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. A diferença entre obedecer e honrar. E tem diferença, irmão? Tem. Uma coisa é obedecer, outra coisa é honrar. O texto sagrado, ele nos fala de duas coisas diferentes. Uma é obedecer e a outra é honrar. Como é que ele diz? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E no versículo 2 ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Então, primeiro ele diz obedecei, segundo ele diz honra. O que é que significa obedecer? Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Se eu disser, Edna, fecha as portas agora, ela tem que se levantar, me obedecer e fechar as portas, certo? Isso é obedecer. Honrar significa respeitar e amar. Aí eu acho interessante, como a palavra é linda, porque ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor. Chama muito a minha atenção esta ressalva que é colocada na palavra, porque ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor. O que é que isso quer dizer? Que enquanto os meus pais estiverem me ordenando
me dando ordens para que eu execute tarefas, ações, qualquer coisa que esteja de acordo com a vontade do Senhor, eu tenho que obedecer. Se, por exemplo, agora eu dissesse: Edna, você é minha filha, você pega uma cadeira agora e saia batendo com essa cadeira em um por um dos que estão aqui, bota eles a pontapé, rua afora. Ela deveria me obedecer? Não. Mas não é para obedecer o pai ou a mãe? Mas é no Senhor. Se eu disser: Edna, vai ali agora, naquele ponto ali, vá vender maconha, e crack, e cocaína, e me traga o dinheiro, ela tem que me obedecer? Não, porque eu não sou o pai dela? Sou, mas eu estou mandando ela fazer alguma coisa que é contrário à lei, que também contraria ao Senhor. Amém? Ficou claro nesse primeiro momento, irmãos, a diferença entre o obedecer, honrar, respeitar e amar. E ela, porque me respeita e porque me ama, ela vai baixar a cabeça e vai dizer: painha, ô painha, eu lhe amo tanto, eu lhe respeito tanto, mas isso eu não vou poder fazer. Eu gostaria muito de lhe obedecer, mas nesse particular, o Senhor está me mandando fazer uma coisa que eu não posso. Essa é a diferença entre obedecer e honrar. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os cuidados dos pais. Depois que não tiver mais sob o cuidado dos pais, não obedece mais, ali já não vai ser mais uma ordem, já vai ser mais um conselho. Mas preste atenção, meu jovem, meu querido adolescente, enquanto você estiver sob a responsabilidade dos seus pais, vocês são obrigados a obedecer. Obrigado a obedecer, está sob a responsabilidade do pai, da mãe, é obrigado a obedecer, desde que a orientação seja de acordo com a palavra do Senhor. Mas vamos ver mais uma diferença entre respeitar e honrar. Você tem que obedecer enquanto está sob a responsabilidade, mas a obrigação de honrar é vitalícia. O que quer dizer isso? Até a morte. Obedecer enquanto está sob a custódia, honrar até a morte. E o que é honrar mesmo? Amar e respeitar os pais. Os filhos, eles não devem desobedecer a Deus, então, ao obedecerem aos seus pais. Não se requer também que filhos adultos obedeçam a pais tiranos. Você não está mais vivendo sob a responsabilidade do pai ou da mãe. E aí ele lhe manda fazer uma coisa absurda, embora seja pai, embora seja mãe, mas eu tenho que te amar, tenho que te respeitar, mas obedecer, se é uma coisa absurda, eu não tenho. E esse texto de Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3, que foi lido, ele é um desses sábios e infalíveis conselhos que a palavra de Deus traz para nós. O apóstolo Paulo, como grande conhecedor das Escrituras, ele foi buscar no Antigo Testamento esse precioso conceito de relacionamento entre pais e filhos. O que é que ele buscou no Antigo Testamento? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele foi buscar lá no Antigo Testamento, trouxe para o Novo, reforçou e nos passa até hoje essa palavra. Ele mostra, em primeiro lugar, vamos olhar o texto, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Amém? Ele mostra então que é justo obedecermos aos nossos pais. Está aqui, pois isto é justo. A palavra de Deus nos diz enfaticamente, em Provérbios capítulo 11, versículo 18, na parte A,
ele diz: o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Então se diz que obedecer aos pais é justo. O que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Irmãos, obediência é a palavra-chave para dizer que alguém, principalmente crianças e adolescentes ou jovens, são educados. Como é que você reconhece que uma criança, um adolescente, um jovem, ele é educado? Porque, em primeiro lugar, ele é obediente. E a recíproca é verdadeira, o contrário é verdadeiro. Quando o filho é desobediente ao pai, se diz que ele é mal educado. O adolescente, até chegar ao jovem, até chegar à idade adulta, ele está em busca exatamente desta questão de autodefinição, de valorização. Ele busca essa valorização e, ao mesmo tempo, a segurança pessoal. Nesse sentido, o jovem busca alcançar o que? A sua identidade através de um comportamento próprio. Nessa busca de autodefinição, o jovem vai assumindo atitudes e comportamentos próprios, individuais, a fim de que as suas ações sejam fruto dessa autonomia e não da necessidade ou do apoio afetivo dos pais. O jovem, o adolescente, ele, da fase de criança, em tudo ele é dependente dos pais. Mas na proporção que ele vai crescendo, ele começa a buscar essa autonomia. Ele começa a procurar esse desligamento natural da afetividade dos pais. E por isso nós vamos encontrar ou idade difícil, que é essa do adolescente, do jovem, porque ele começa a ter atitudes próprias, individuais, só dele, nessa tentativa de se desligar. Ele precisa ter autonomia. Então ele fica fazendo uma série de coisas, buscando isso, essa identidade própria. Mas ele ainda não tem essa experiência, então ele quebra a cara ali, quebra a cara aqui, tropeça, cai, mas fica lá tentando, insistindo, buscando, querendo se firmar. E aí tem influência externa dos companheiros, tem influência externa do colega de aula, do colega da rua, do colega da quadra, de outros adultos até, de tantas pessoas que acabam influenciando a maneira de agir daquele jovem, daquele adolescente. Por isso que basicamente os traficantes, eles investem hoje basicamente nessa faixa etária, 9, 10, 11 anos, porque eles sabem que é uma fase da vida do adolescente que ele está muito vulnerável, e é ali nessa fase, se conseguir pegar, pronto, escravizou mais um. Ele vai roubar dos pais, ele vai sair assaltando, ele vai sair fazendo qualquer coisa para arrumar o dinheiro, para poder manter o vício da droga. E hoje, infelizmente, é só o que nós vemos em tudo que é lugar. E aqui na nossa cidade não foge a regra, lamentavelmente. Por isso então se vê tantos pais que conhecem a palavra, quase à beira do desespero para manter o filho nos caminhos do Senhor. Mas os apelos externos são muito grandes. E a fase do adolescente é uma fase difícil, porque realmente ele está precisando se desligar dos pais. Então ele fica fazendo coisas até no conflito, no confronto com os pais para se firmar, mas está vulnerável. Então é uma coisa que não começou agora. O chamado conflito de gerações já existe, eu acho que desde que Adão e Eva estavam no mundo, tiveram os seus primeiros filhos. Aquela história, meu pai não me entende, minha mãe não me entende. A integridade do jovem é algo adquirido pela identificação que ele possa ter com os pais, mas também com os seus ídolos, com os seus amigos, os companheiros e às vezes até com os inimigos, porque ele pode desejar ter características de uma pessoa com a qual ele não se dá.
mas que ele inveja, ele teria vontade de ser que nem aquele outro. Então, vai formando a personalidade da pessoa com conceitos que os pais vão passando, mas também com conceitos que os amigos vão passando. E o resultado? O que é que vai vencer? Os pais perseverantes que insistem em incutir na cabeça do filho a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou os amigos vão conseguir sobrepujar. É uma batalha, é um cabo de guerra. Sabe aquele jogo do cabo de guerra? Um puxa numa ponta da corda, o outro puxa na outra. O pai está puxando de um lado, você é a corda. Seu pai, sua mãe estão puxando de um lado, mas do outro lado o mundo está puxando. Quem vai vencer? Depende de você. E isso eu estou falando em pais que conhecem a palavra e que estão lutando para colocar o filho nesse caminho. E aqueles que não conhecem? Os filhos ficam, como diz aí, a Deus dará. Eu conheço pessoas, famílias que estão desestruturadas já por causa dessa influência das drogas, pessoas próximas a nós, e a gente fica assim preocupado, impressionado, aonde é que esse mundo vai parar? Jovem não é mais uma criança, mas ele também ainda não é um adulto. Por isso, ele pretende ser o que ele ainda não é, mas não admite ser o que ainda é, uma fase de transição. E isso, irmãos, adolescentes, mães que estão aqui, pais, gera conflitos internos, porque na relação com o outro prevalece a busca de si mesmo. E esse pode ser um dos fatores da desobediência, sobretudo com as figuras de autoridade, os pais, os professores, os coordenadores na escola, ou até mesmo, no caso dos que são evangélicos, que muitas vezes entram em linha de confronto com o pastor da igreja. Quantos jovens desafiam o pastor, não querem submeter a autoridade, e entram, e olha, a pior coisa que tem é entrar em linha de confronto com o pai, com a mãe, com o pastor, com o professor. Entra em linha de atrito com o teu professor para você ver. Entra em linha de atrito com o pai ou com a mãe. Esse comportamento, ele é mais comum, irmãos, em adolescentes que não viram nos pais uma coerência entre o que eles falavam e o que eles faziam, de modo que a confiança, ela não pode ter um fio de referência naquele chavão do tipo, faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando. Quantos dentro de casa muitas vezes estão assistindo coisas desse tipo? Pai diz para fazer uma coisa, mas ele mesmo não faz aquilo. Então, quando falta coerência, pode ter certeza, se o filho não for uma bênção, ele no meio daqueles conflitos que ele está vivendo, é claro que ele vai peitar o tempo inteiro, ou vai ser desobediente mesmo, não vai respeitar, não vai obedecer, porque não está vendo coerência, ele começa a se decepcionar com o pai, com a mãe, ou com o pastor, se o pastor não estiver sendo coerente também, ou com o professor. E aí, dá para entender essa questão dos conflitos, como é que vão surgindo? Irmãos, não se estabelece uma segurança na relação. E o resultado posterior pode ser a rebeldia, pode ser a desobediência. É como se o jovem estivesse devolvendo uma pergunta aos pais. Por que vocês não me escutam? Para me enxergarem não como uma extensão de vocês, mas como uma individualidade, porque a gente muitas vezes olha para os filhos querendo que os filhos sejam extensão da gente, e muitas vezes nós pecamos e nós falhamos porque eles não são uma extensão da gente, eles são uma individualidade com características próprias, pessoais. E muitas vezes nós queremos formatar os filhos que eles têm que ser igualzinho a nós, só que nós também temos defeitos. Nós também temos defeitos. A não obediência pode ser um sinal de que algo vai mal na qualidade do diálogo entre pais e filhos. Não está havendo escuta, daí não haver respeito mútuo. E os pais, então, se sentem desrespeitados pelos filhos. E os filhos se sentem desrespeitados pelos pais.
Alguns chamam esse fenômeno de choque de gerações. Já viu falar essa palavra? Esse é o choque de gerações. Mas eu acredito que também é medo do encontro entre gerações. Quando inexiste o diálogo, quando não se consegue ter um diálogo permanente, é o medo do confronto entre gerações. Medo de acolher valores e crenças diferentes daquelas que nós nos acomodamos a ver como verdade. Uma mãe que não é evangélica e vê o filho evangélico, ela tem as verdades e os valores da vida dela. E para ela é difícil aceitar que o filho esteja enveredando por um outro caminho que ela não entende aquilo como verdade. Olha o conflito estabelecido. Se não tiver muito diálogo e a presença do Espírito Santo nessas vidas, está feita uma confusão grande. E a mãe vai obrigar o filho: você vai para onde eu quero. Esse é o resultado. Abrir a guarda para ouvir ainda é uma chance interessante para que essa fase do desacato, para que essa fase da rebeldia, para que essa fase da desobediência passe sem deixar grandes danos na convivência familiar. O que é preciso, irmãos? Abrir a guarda para ouvir. É preciso que os pais, é preciso que os jovens aprendam a ceder cada um em algo, porque é na rigidez dos princípios que nós perdemos a presença afetiva daqueles a quem amamos. Como eu quisera que isso fosse internalizado no coração de cada um. Eu vou repetir, de tão importante. É preciso que tanto pais quanto filhos cedam de parte a parte, porque onde tiver rigidez exacerbada dos princípios, aí nós vamos perder a presença afetiva daqueles que nós amamos. O homem vive desesperadamente à procura de sucesso. Muitos seriam capazes de vender a própria alma para alcançar esse sucesso. É esta busca da realização que nós já falamos. E a Bíblia Sagrada, ela está cheia de orientações seguras para se viver produzindo bons resultados e transformar os nossos dias de vida aqui na terra em dias frutíferos, em dias felizes. É a Bíblia que tem a resposta. A Bíblia contém muitos mandamentos, mas honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E as promessas proferidas por Deus fatalmente se cumprirão. Josué tinha tanta convicção a respeito da fidelidade de Deus, que ele assim se expressou em Josué, capítulo 21, no verso 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Primeiro mandamento com promessa: honrai pai e mãe. E ele promete, e nós vamos ver o que é que ele promete: para que te vá bem. O honrar pai e mãe, a promessa para que você se vá bem na sua vida. Nós travamos grande batalha no campo estudantil, no campo profissional, no campo dos relacionamentos para podermos viver bem. É uma luta constante lá no local de trabalho, na escola, tudo que a gente está lutando, que é para poder viver bem. Nós almejamos bons diplomas, procuramos galgar postos nas empresas em que trabalhamos, e aqueles que tomam a decisão de ter o seu próprio negócio lutam para que as suas empresas se posicionem bem no mercado. Todavia, a luta para viver bem é incansável, mas nem sempre é vitoriosa. Agora, Deus tem promessa para mim e para você: honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. Você quer ter sucesso na vida? Você quer ser um vencedor? Comece honrando teu pai e tua mãe, porque o filho que não honra o pai e a mãe, a promessa é o contrário, ele não vai bem, porque Deus não vai abençoar. Um filho que desonra o pai, que desonra a mãe, como é que ele vai sair bem? E ele tem outra promessa, e a última: e vivas muito tempo sobre a terra.
É a longevidade que nós buscamos. Quem é que quer morrer jovem? Quem quer morrer cedo? Ninguém. Nós queremos viver muito para ver nossos filhos crescerem, para ver os nossos netos crescerem, e faz parte da promessa para quem honra pai e mãe, e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, em todo o transcorrer da história, o homem tem buscado a longevidade, o elixir da juventude, os remédios para combater as enfermidades, para poder sobreviver mais um tempo. Ninguém quer morrer cedo. Luta desesperadamente contra um câncer, contra uma outra doença. A humanidade tem enchido os consultórios médicos, eles estão repletos de pacientes, a medicina alternativa cresce, as farmácias se multiplicam, os centros esportivos estão lotados de atletas de todas as idades, as dietas miraculosas, as mais diversas, fazem promessas mirabolantes. No entanto, o sábio Salomão dissera há milênios atrás, em Provérbios capítulo 3, nos versos 1 e 2: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Qual é o conselho? Não se esquecer dos ensinos de Deus e do Pai, não é? E no teu coração guarde os meus mandamentos. Eu quero concluir esta breve reflexão. Não é fácil falar para jovem, para adolescente. Me parece que um dos problemas maiores realmente na convivência com os pais é a questão da obediência. É esse conflito que o jovem fica buscando se afirmar, e aí às vezes o pai quer dar um conselho para o filho, e o filho nem sempre quer seguir aquela orientação, porque acha que já sabe, mas se esquece que o pai e a mãe, no fundo, sempre querem o melhor para os filhos. Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Qual é o pai que vai dar um conselho ruim para um filho? A gente só quer o bem, e o bem, nesse mundo tão conturbado, feliz daquele que tem um pai ou uma mãe que se preocupa em colocar, em trazer o filho e manter nos caminhos do Senhor. Irmãos, todos na verdade querem se dar bem na vida, e eu creio que isso acontece com você também que está me ouvindo. Você quer se dar bem na vida? Quer? Pois nós aprendemos nesta noite que, conforme a palavra de Deus, para se dar bem na vida, nós primeiro devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, pois isto é justo. E, em segundo lugar, nós devemos honrar ao nosso pai e à nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lembrando que honrar significa respeitar e amar. E qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Lembre-se, a recíproca também é verdadeira. Se você desrespeitar seu pai e sua mãe, se você desonrar seu pai e sua mãe, é o inverso. Você não vai se dar bem, com certeza, porque Deus é fiel. Para encerrar, para você ficar pensando como é que está o seu relacionamento com seus pais. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós e a nossa casa inteira te serviremos eternamente, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o amado das nossas almas, Senhor. Aqueles que servem ao Senhor, dê um grito de júbilo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a verdade declarada em amor. Essa é a palavra que selamos sobre nós, e a nuvem da presença e da glória de Deus nos
Programa Momentos com Jesus.